Olá, então vamos para mais um videozinho e dessa vez eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês reconhecem os seus limites? Essa ideia do limite na psicanálise aparece a partir do conceito de castração do Freud. Esse conceito às vezes é um pouquinho mal interpretado, algumas pessoas acham um pouco arbitrário, mas na verdade esse conceito ele vai dialogar com algo que a gente escuta muito na clínica, que são sujeitos sofrendo por não saberem lidar com os limites que a vida pode vir a apresentar. E esses limites, eles podem aparecer, por exemplo, num fim de relacionamento, ou numa demissão do trabalho, ou até mesmo quando a gente precisa fazer uma escolha. Você já parou para pensar que quando você escolhe algo, você precisa renunciar a alguma coisa? Às vezes a gente encontra pacientes na clínica que vem falando da dificuldade de movimentar a vida. Às vezes eles dizem assim, nossa, a minha vida continua a mesma coisa, eu não consigo fazer diferente. Mas às vezes, para a gente poder mudar a nossa vida, para que coisas novas possam acontecer na nossa vida, é preciso que a gente tome algumas decisões, que a gente faça algumas escolhas. E eu só vou conseguir tomar essas decisões e fazer essas escolhas se eu conseguir lidar com os meus limites. A gente também escuta na clínica sobre essa questão da castração e dos limites quando alguém descobre uma doença, alguma impossibilidade, por exemplo. Poxa, agora eu não vou poder mais comer aquilo que eu gostava de comer. Ou agora eu não vou poder mais beber aquilo que eu gostava de beber. Ou então agora eu não vou poder ter gastos, consumir um determinado número de produtos, de coisas, porque eu tenho uma limitação maior no meu salário, por exemplo. Então, essa questão do limite pode parecer algo assim, talvez ligado só à educação, de apontar a limitação para a criança, mas não é. O limite, ele aparece em N situações. Vou dar uma outra possibilidade, por exemplo, para vocês entenderem a questão da castração e do limite. Quando eu escolho, ser mãe, por exemplo, eu preciso entender que essa minha escolha me leva a alguns limites, como, por exemplo, eu ter que acordar várias vezes durante a noite, eu ter que assumir uma responsabilidade de educar uma criança, de repente eu deixar de comprar algo para mim, porque eu preciso pagar a escola do meu filho, por exemplo. Ou seja, são limites que eu vou tendo que me haver a partir da minha escolha de ser mãe. E a gente às vezes também escuta no consultório pessoas com essa dificuldade de entender, por exemplo, que quando elas escolhem ser mãe, vamos continuar aqui no meu exemplo, elas vão ter que lidar com essas limitações a partir da escolha que ela assumiu. Da mesma forma, pessoas casadas, quando eu escolho me casar, eu também estou, mais uma vez, tendo que lidar com uma limitação. Qual? Talvez eu não vá poder conhecer outras pessoas, dependendo do meu arranjo, se é uma relação fechada, talvez eu tenha que dividir uma casa com uma pessoa, se esse for o arranjo de casamento que eu escolhi ter, Então, morar com uma pessoa significa, eu dividir um espaço, eu saber lidar com as maninhas daquela pessoa, com coisas básicas, a toalha molhada em cima da cama, E às vezes a gente escuta isso também na clínica, uma dificuldade do sujeito perceber que ao escolher, ele vai se deparar com uma série de limitações, com uma série de castrações, justamente porque a escolha leva a isso. Sempre que a gente fizer uma escolha, renúncias terão que ser feitas. Espero que você tenha gostado desse videozinho. E aqui na legenda eu falo dos meus cursos. Se você é um estudante de psicologia ou iniciante de psicanálise e quer estudar melhor sobre os conceitos da psicanálise, nós temos alguns vídeos, algumas aulas, cursos lá na plataforma da Hotmart. Então, até a próxima!